O dentista, por ter uma formação exclusivamente técnica na faculdade e ter um trabalho exclusivamente técnico no seu dia a dia, ele não tem muita noção de gestão de empresa e nem muita noção de mercado, né? Porque foge muito do dia a dia dele e do raciocínio que ele está acostumado a fazer para resolver as questões do seu trabalho, né? Do dia a dia do seu trabalho. Mas ele não deixa de estar gerindo uma empresa quando ele tem um consultório, né? Normalmente ele monta um consultório odontológico para ele trabalhar e ele mesmo faz a gestão do seu consultório. E por conta dessa falta de conhecimento, essa falta de visão vinda da sua formação técnica, do seu raciocínio mais técnico, ele acaba cometendo vários erros de gestão no seu consultório que podem ser fatais para a sua empresa, que podem estar atrasando muito o desenvolvimento da sua empresa, diminuindo a sua lucratividade ou mesmo levando o seu consultório como empresa para um buraco, né? Então, eu trouxe aqui, né, porque eu dou aula de gestão de clínicas e consultórios odontológicos para vários dentistas e eu estou acostumado a conversar com eles, né, e não só com eles, com dentistas, clientes de consultoria, e eu consigo ter acesso a quantidade enorme de erros que eles acabam cometendo na gestão do seu consultório, achando que estão fazendo certo, né, ou não enxergando o erro que estão cometendo. Então eu reuni aqui nesse vídeo 10 erros principais que os dentistas fazem no seu consultório odontológico, né, erros de gestão que os dentistas normalmente fazem no seu consultório odontológico, que nem imaginam que estão fazendo e o quanto isso pode prejudicar o desempenho do seu consultório ou clínica como um negócio. Tá? Então vamos lá. O primeiro erro mais clássico e comum que tem, que acredito que a grande maioria dos dentistas que eu conheço faz isso, é misturar as contas pessoais com as contas da clínica. Eles normalmente colocam tudo num bolo só, né? Então, normalmente o dentista ele recebe um dinheiro de um paciente, vamos supor aqui que o paciente foi lá e pagou um protocolo, né? Pagou lá 15 mil reais um protocolo para esse dentista, à vista. Ele recebe esse dinheiro, ele já começa a pagar suas contas pessoais, já paga o seu cartão de crédito, aí vai lá e paga o condomínio do seu prédio onde ele mora, paga a sua prestação do seu carro, aí já vai lá, paga o aluguel da sala onde está o consultório, paga a luz, paga a secretária. Então ele faz uma misturança com esse dinheiro, onde ele acaba não sabendo o que é da clínica, o que é dele, quanto que a clínica está faturando, quanto se está dando lucro ou não, né? Aí fica uma bagunça só. Tá? Então ele está dessa maneira, ele corre um risco muito grande de poder ficar sem dinheiro, porque ele não tem controle. Você pode pensar assim à primeira vista, mas é tudo um bolo só, ele vai usar esse mesmo dinheiro para pagar suas contas pessoais e de qualquer maneira. Então qual é o sentido de separar? O mesmo sentido que tem de você organizar, por exemplo, os seus materiais. Tá? Vamos dizer que você trabalha com cirurgia, tá? Você deixar todos os seus instrumentais que você vai usar na cirurgia, todos separadinhos, organizados ali em sequência como você vai usar, não facilita o seu trabalho? Não faz você fazer uma cirurgia melhor, mais bem planejada, mais organizada, mais limpa? Não prevê melhor os resultados? Você não tem um resultado melhor, um desempenho melhor durante a execução da cirurgia e, consequentemente, um resultado melhor no pós-operatório? Claro que tem, né? Porque a organização te dá clareza, você consegue enxergar melhor o que você tem para fazer, os dados, e tomar uma decisão melhor, né? E com mais consistência. A mesma coisa é em relação aos dados financeiros da sua clínica. Se você tem eles todos organizados, separados, você consegue ter uma leitura melhor da empresa, se ela está indo bem, se ela está indo mal, se ela está tendo lucratividade ou não, como é que está o desempenho dela em relação ao faturamento de cada uma das especialidades, em relação aos custos, se está tendo muito custo ou não, né? Em relação ao seu desempenho como dentista. E aí você consegue ver aonde que pode estar tendo algum tipo de problema, onde tem que ser melhorado, onde tem que ser mais incentivado para continuar dando mais resultado. E aí, você, tendo essa leitura, você consegue tomar decisões mais embasadas, né? Se você está vendo ali num financeiro bem organizado que
na especialidade de implantodontia, por exemplo, está rendendo bem, você pode investir mais que ela vai continuar rendendo melhor. Né? Ou você está vendo que uma outra especialidade, sei lá, uma periodontia não está vendendo tanto, você pode ver se vai investir para fazer ela vender mais, ou se abandona. Né? Então, esse tipo de organização financeira te dá essa leitura. Né? E a organização financeira, em termos de misturar de separar as contas, o que é conta pessoal do que é conta da clínica, é a mais básica que tem, é a principal, tá? Para que você possa saber até o quanto você pode gastar na sua clínica e o quanto você pode gastar na sua vida pessoal. Né? Se você mistura tudo, você perde totalmente a noção. E aí, às vezes, fica até com aquela sensação de que a clínica não está te dando dinheiro. Porque aí você pagou todas as contas ali, aí faltou pagar o laboratório do protocolo, do exemplo que a gente falou ali. Aí você tem que ir lá e tirar dinheiro, aí você já gastou aquele dinheiro, aí tem que tirar seu dinheiro pessoal ali dos seus investimentos para pagar o protocolo, porque falta o dinheiro do protético e tal, e já começa a desanimar, aí não sabe o que é cada uma das coisas. Então isso faz uma bagunça na sua vida financeira que você não consegue avaliar nem o desempenho da empresa e nem o seu próprio desempenho, né, como proprietário da empresa, né, e como dentista do consultório da empresa. Então, é extremamente importante você ter essa separação, tá? Para poder avaliar o desempenho das duas e se organizar e poder fazer colocar a sua clínica no rumo certo. Tá? O ideal mesmo é você ter o faturamento da sua clínica separado, né? Ter o faturamento só da sua clínica, pagar todas as contas referentes à clínica com aquele seu faturamento, e dali você tira um salário para você se paga um salário, um prolabore. E aí você sobrevive de acordo com aquele prolabore. E aí, dessa forma, você monta o seu padrão de vida, de custos, de acordo com aquele prolabore que você recebe, né, de acordo com aquele salário que você recebe, e eles nunca se misturam entre si. Então a clínica não vai ficar sem dinheiro, nem você vai ficar sem dinheiro. Fica bem separado qual é o padrão que a clínica pode ter, né, de gastos que ela pode ter, e qual é o padrão de vida que você pode ter. Tá? Só separando as duas coisas que você consegue montar esse padrão e poder ter esse limite para impor na sua vida e na vida da sua clínica. Tá ok? Bom, segundo ponto, segundo erro que eu vejo muitos dentistas cometerem, clássico, e eu também já cometi muito quando eu tinha minhas clínicas, né, é ceder quando o paciente faz leilão de preços. Muito provavelmente você já passou por isso. Né? Como tem muita concorrência, muitos dentistas, muitos pacientes, quando vão marcar uma consulta com você, chegam lá já com outros orçamentos e já ficam fazendo um leilão com você, fica dizendo, não, mas esse dentista fez mais barato do que o seu tratamento, tal, você não pode cobrir, não sei o quê. E o dentista, muitas vezes, por estar apertado nas contas, aí é uma bola de neve, como ele não as contas dele, as contas financeiras da clínica já não está muito organizado, e ele está sempre precisando de dinheiro, e aí ele vê aquele dinheiro, aquela situação ali, ele já vai e cede nesse leilão de preços, e muitas vezes cede sem saber direito quais são os seus custos, e às vezes está tendo prejuízo, pensando que está tendo lucro. Tá? Então, não é inteligente você ceder a leilão de preços por vários motivos. Primeiro, que você se desmoraliza, né, perante o paciente. Se você baliza o seu trabalho de acordo com o trabalho do outro, porque um dentista foi lá, porque um paciente foi lá e colocou contra você um orçamento mais barato, você está nivelando o seu trabalho com o de qualquer outro que seja mais barato, ou seja, o seu trabalho vai ser o mais barato do mercado. Então, que nível é esse que você tem, né, na visão do paciente? O seu nível é sempre regulado pelo mais barato. Aqui a gente não está tratando de produto, a gente está tratando de serviço, de um atendimento odontológico. Se fosse uma televisão, por exemplo, que for a mesma marca, aí faz sentido um leilão de preço, porque é o mesmo produto. Agora, o seu atendimento é diferente do atendimento do concorrente, não é o mesmo, por mais que seja o mesmo tratamento. Então, se eles não têm, como eles não são o mesmo, não faz sentido eles terem o mesmo preço. E aí cabe ao dentista mostrar o valor do seu trabalho, o valor do seu atendimento. Por que o seu atendimento
é mais caro do que o do concorrente. O que tem nele que é diferente do atendimento do concorrente? E mais do que explicar, é fazer o paciente sentir. Ele tem que sentir isso já, desde a forma como a secretária recebe ele na sala de espera, da forma como ele é atendido antes da consulta, na forma que é atendido durante a consulta, na forma que ele é atendido depois da consulta, no pós-venda. Tudo isso vai compor a experiência dele, e que, se for uma experiência positiva, ele não vai se incomodar de pagar mais caro do que num outro concorrente. E aí cabe ao dentista também ter a postura e não ter vergonha de mostrar, de ter a certeza que o seu serviço, o seu tratamento é diferenciado, e de se posicionar do tipo, olha, eu não sei como é que é o trabalho dele, e se ele está fazendo por esse valor, é porque ele acredita que esse é o valor, esse é o valor que tem o trabalho dele, isso é quanto vale o trabalho dele. O meu trabalho não vale isso. O meu trabalho vale um pouco mais por causa disso. Aí você explica os motivos, principalmente se você conseguir explicar aquilo que ele já sentiu. Você viu como é que você foi atendido aqui pela secretária? Você viu como é que eu estou te atendendo? O tempo que eu estou demorando para te explicar, para ter certeza do diagnóstico que eu vou ter, para te planejar todo o tratamento, tá? Tudo isso envolve conhecimento que foi adquirido até hoje, experiência minha, e eu não posso nivelar com a experiência do colega. Eu não conheço o trabalho do colega, não quero criticá-lo, tá? Mas se ele se dispôs a trabalhar nesse preço, é uma escolha dele. Eu não. Eu tenho um padrão mínimo de qualidade que eu gosto de manter, que eu não vou conseguir manter esse padrão mínimo pelo preço que o concorrente está oferecendo. Então, eu sinto muito. Tá? Nessa forma, o paciente que veio por leilão, ele pode até não querer fazer com você por causa disso, ficar até irritado. Né? Mas não tem problema. Tá? Você vai selecionando os pacientes. Uma coisa que eu queria deixar claro nesse ponto é que negociar é diferente de ceder leilão de preço. Negociar é outra coisa. Quando você está negociando, você pode ceder mediante a um argumento forte, mediante a uma troca. E isso é negociar. Então, se um paciente está chegando na sua clínica, por exemplo, você faz ortodontia, a sua manutenção é R$150, só que ele está indo veio com a família, ele quer botar aparelho nele, na esposa e nos 2 filhos. Aí você fala que a manutenção é 150, ele fala, bom, eu queria fechar minha família toda, você pode fazer por 120 para nós 4? Aí é outra coisa. Aí você está negociando, porque você tem um motivo real. O motivo real é que eu ia botar o meu preço 150 é para 1, e agora eu estou colocando 4. Como tem mais quantidade, a gente pode negociar, aí é outra coisa. Aí não vejo problema em você ceder, desde que isso cubra os seus custos e lhe dê algum lucro. Tá? Agora, ceder porque o único argumento, porque o outro concorrente fez mais barato, só desmoraliza você. Tá? Então, o dentista, ele faz parte da sua formação ele aprender a negociar. Né? Ele aprender a conhecer o valor do seu trabalho e expor o valor do seu trabalho enquanto estiver negociando, tá? Para poder ficar confiante e não ceder a situações como essa. Tá? Principalmente porque muitas vezes muitos pacientes que ele tem já são negociadores hábeis, que trabalham em outras áreas, então ele já vem macaco velho, já vem ali daquele jeito, desvalorizando o serviço do dentista para conseguir alguma coisa, e o dentista, como não tem tanta habilidade em negociação, não faz parte do dia a dia dele, ele acaba sendo engolido e cedendo para esse tipo de gente. Tá ok? Bom, terceiro grande erro que muitos dentistas cometem: adiantar parcelas de cartão de crédito ou trocar cheques para receber tudo à vista. Isso é um erro clássico que não só dentistas, como muitos empresários também cometem. Tá? Que o raciocínio é muito simples. Quem tiver te adiantando essas parcelas, tá? Não, primeiramente vamos explicar o que é isso. Né? De repente você não sabe do que exatamente eu estou falando. Você pega e vende uns tratamentos à vista, aliás, em 10 vezes. 10 vezes de 1.000, tratamento em 10 mil no cartão. Você vai ter, para receber os 10 vezes de 1.000, você vai ter que esperar os 10 meses para receber. Mas você pode chegar no seu cartão de crédito, na operadora do seu cartão, e pedir, foi pago 10 vezes de 1.000, eu queria receber adiantado esse valor. Ele vai te dar adiantado, mas normalmente, depende da operadora, da negociação, normalmente eles cobram uma taxa para adiantar, e não é barata. Então, ao invés de ele te pagar 10 mil, ele vai te pagar uns 8 mil.
por exemplo. E aí você vai perder esses 2 mil. E isso é uma perda muito grande. Tá? Mesma coisa com cheques. Quando o paciente pega e te dá, sei lá, 10 cheques de 1.000 e você quer receber tudo à vista, você pega, muitos dentistas pegam esses cheques e vão em alguns bancos, ou factory, ou seja lá o que for, e trocam esses cheques pelo valor à vista. Né? E essas instituições eles vão cobrar por isso. Eles não vão dar o valor inteiro, não vai ser 10 mil que eles vão pagar 8, 7, 9, depende da negociação. Tá? Eu sei que eu conheço alguns dentistas que conseguem até adiantar e trocar cheques por taxas muito pequenas e irrisórias, mas não é a maioria. Né? Então, não é legal adiantar as parcelas de cartão e cheque por conta dessa grande perda. E aí é uma bola de neve, teu financeiro já não está organizado, você já mistura a conta pessoal com conta da clínica, aí está sempre faltando dinheiro, aí para cobrir essa falta de dinheiro, você vai lá e adianta a parcela de cartão, aí não, ou troca cheque, aí não entra o valor inteiro, aí você resolve o problema do fluxo de caixa momentaneamente, mas já vai faltar lá na frente, porque na hora que você pediu para adiantar esse dinheiro do cartão, esse desconto, comeu sua margem de lucro, às vezes você está no prejuízo, e aí você tem que pagar as contas, e é uma bola de neve que eu já conheci muito dentista, e fica preso nessa bola de neve, aí fica escravo do trabalho, sempre trabalhando, adiantando dinheiro, e trabalhando, e pagando, e aí ele não está vivendo, ele está só pagando conta. Tá? Então é muito perigoso, é um erro muito perigoso que pode deixar o dentista correndo atrás do próprio rabo. Uma outra grande vantagem de não adiantar essas parcelas é que se você tem a disciplina de segurar e receber as parcelas só quando elas forem pagas, você consegue montar uma carteira de parcelas mensalmente a serem recebidas. Então essa soma vai aumentando no mês. Tá? Imagina que você fez várias vendas parceladas, né? E aí no mês que vem você tem a parcela de 1.000 para receber de um paciente, outra de 100, outra de 500, outra de 2.000, outra de 800. E a soma disso tudo vai já te garantir um recebimento no próximo mês. E eu falo isso de experiência própria, porque eu tinha essa disciplina, no começo eu sofri, mas depois estava com faturamento já no mês já garantido para entrar, faturamentos grandes, sabe? Às vezes 40, 50 mil reais, 30, 40, 50 que iam entrar já sem ter feito esforço. Então era como se fosse um segundo caixa, era uma outra proteção financeira. Além do caixa que eu estava fazendo, tinha esse faturamento que era garantido, principalmente se fosse vendido no cartão de crédito, que ia entrar. Tá? Então é algo que além de evitar problemas financeiros, é muito útil não adiantar parcelas de cartão de crédito nem trocar cheques. Quarto grande erro que eu vejo muitos dentistas cometendo, principalmente aqueles que contratam outros dentistas para trabalhar na sua clínica ou para fazer outros tratamentos no seu consultório. Pagar uma porcentagem acima de 50% para os dentistas contratados sobre o valor bruto. Aí você já tem 2 erros. Primeiro, você vincular a porcentagem ao valor bruto. Não dá para vincular ao valor bruto, a não ser que você diminua bastante essa porcentagem. E aí o dentista que você está contratando não vai gostar muito de negociar com você, não vai gostar muito dessa porcentagem. Por quê? Porque se você vende, vamos dizer que você passa um tratamento no cartão, tá? de um dentista que veio fazer vamos dizer que o dentista veio fazer um tratamento de canal no seu consultório, e aí você passa lá, o paciente pagou no cartão. Vai entrar na sua conta, da sua empresa, da sua clínica, ou na sua pessoa. Aí você vai ter que pagar o imposto, você vai ter que pagar a taxa de cartão, né? E aí esses valores não são pequenos. Aí vai sobrar um valor. E aí se você aplica a porcentagem em cima do bruto, você está aplicando a porcentagem incluindo o imposto e a taxa de cartão. E aí ele vai ficar com muito mais, você vai ficar com todos os custos e ele vai ficar com a comissão limpinha para ele. Tá? Então se for aplicar uma porcentagem, aplica sobre o líquido, que efetivamente vai entrar desconto o imposto e desconta a taxa de cartão. No caso, quando for um trabalho de prótese, desconta o imposto, desconta a taxa de cartão, desconta o valor do laboratório, e aí sobre o que sobrar você aplica a porcentagem. Quando for uma cirurgia que envolva um levantamento de seio, por exemplo, que envolve às vezes osso particulado, membrana e tal, pega o valor, desconta o imposto, desconta a taxa de cartão, se houver, né? Desconta o valor dos materiais que foram utilizados. Sobre o que sobrar, você aplica a porcentagem. É muito mais justo.
Nunca tive problema com o dentista reclamar disso. Porque é justo, é lógico. Se o dentista reclamar, você pergunta, tá, por que eu tenho que pagar esse custo sozinho? Por que você vai ficar com tudo? Tá? E o outro erro, né, que eu acho muito grande em relação a isso, é você pagar porcentagens assim, acima de 50%. Eu acho assim 50% o limite do limite. Tá? Porque, veja bem, você tem uma clínica, você tem que pagar todos os custos fixos dessa clínica. Aluguel, luz, água, telefone, salário de funcionário, né? Uma série de coisas. E depois de pagar tudo isso, ainda tem que sobrar alguma coisa para você. Se você tem sócio, ainda do que sobrar, você vai dividir com o seu sócio, né? Então, é justo você pegar metade daquele faturamento, dar limpinho para o dentista e com a sua metade que sobrou, você paga todos os custos fixos da clínica. E aí pega o que sobra para ainda fazer provisão, para ainda dividir com o seu sócio. Não vai sobrar nada nunca. Nunca. Aí vai ser um péssimo negócio. Tá? Então, assim, eu acho, assim, sinceramente, o limite ser, primeiro, a porcentagem aplicada sobre o líquido operacional, que é o descontado imposto, cartão e alguns custos extras. Tá? E aí você aplica a porcentagem. Segundo, que assim, 50% sobre esse líquido só para especialista. E no máximo. Tá? Nunca passar de 50%. Eu conheço alguns dentistas que às vezes pagam 60%, 70%. Em uma, lógico, né, que são situações, às vezes, que ele tem um consultório e aí ele não quer fazer, tipo, ele chama alguém para fazer canal no consultório dele, ele não quer fazer dinheiro em cima daquilo. Aí ele só chama o cara para ele fazer, para não facilitar a vida do paciente, não fazer ele em outro local. E o dentista contratado ganha a sua porcentagem. Mas tem que ver se tu não está tendo prejuízo com isso. Você vai ficar pagando 70%, 80%, vai ficar com 30%, 20%, às vezes do bruto até, para pagar todos os custos envolvidos naquele tratamento, porque num consultório custa dinheiro. Aliás, tempo é dinheiro. Se ele está lá atendendo no seu consultório, você podia estar lá atendendo. Tem um custo fixo também envolvido nesse tempo ali de cadeira. E isso tem que estar ali na conta. Tá? Então, o dentista paga um preço muito caro, muitas vezes, por não saber fazer conta e não querer aprender a fazer conta desse jeito. Tá? Uma outra dica assim, que eu posso te dar é, quando você tiver em relação à porcentagem, eu vou dar duas dicas, né? Primeira, que é melhor você negociar a porcentagem em cima do líquido operacional do que diminuir a porcentagem, né? Porque vamos dizer que você aplique 50% descontando imposto, cartão e custos extras. Efetivamente, sobre o bruto vai ser uma porcentagem menor. Vamos dizer que seja, sei lá, 40%. Se você chegar para o dentista para negociar e falar assim, aqui eu pago 40% sobre o bruto, vai soar muito estranho para ele vai tender a não aceitar. Agora, se você falar, eu pago 50%, só que é sobre o líquido operacional, descontado imposto, cartão e custos extras, ele vai tender, vai soar melhor para ele, vai ser mais fácil de você negociar. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, à medida que você vai dando mais pacientes para esse dentista, à medida que ele vai tendo maior quantidade de pacientes, maior volume de pacientes para atender, você pode negociar também, diminuir a porcentagem dele, porque é que nem qualquer outra compra. Quando você vai comprar, sei lá, um implante, é um valor. Se você vai negociar 100 implantes, 200, 300, é um valor bem menor, porque você está comprando em quantidade. Aqui é a mesma coisa. Para uma agenda, para um paciente, é um valor de porcentagem. Se você começa a disponibilizar vários pacientes para ele, 10, 20, 30, 50 novos por semana, por que não negociar essa porcentagem? Ele está sentadinho ali, recebendo paciente de graça. Custa muito dinheiro e esforço você colocar um paciente hoje com toda essa concorrência sentado ali na cadeira para ser atendido. Tem muita opção. É muito trabalhoso botar ele lá sentado na cadeira e ainda convencer ele de fazer todo tratamento com você. E ele vai ganhar metade assim? Numa boa? Não é justo. Você tem que entender isso. Você tem que entender que isso não é justo. Na hora que você entender que isso não é justo, isso te engrandece e te dá mais confiança para você negociar na hora e falar assim, não, isso não é justo, eu não aceito isso. Aqui vai ser no máximo dividido. E descontado esses custos pelo menos de imposto de taxa de cartão.
Tá? Não posso pagar mais do que isso. Tá? Você tem argumento e confiança suficiente para negociar nesse nível com o dentista. Ok? Bom, quinto erro clássico que muitos dentistas cometem: copiar o preço dos concorrentes. Como o dentista não sabe fazer conta e não tem muito interesse em fazer conta, que eu digo é calcular o preço do procedimento. Então, reformulando, como o dentista ele não sabe calcular o preço de um procedimento e não tem muita paciência também para calcular o preço de um procedimento, ele acaba usando a via mais fácil, que é copiar o preço dos concorrentes. Tá? Porque calcular um preço de um procedimento odontológico não é tão simples, porque envolve serviço, envolve tempo, né, o quanto vale o tempo da cadeira e tal, e às vezes o dentista acaba se desestimulando com isso, aí pega a via mais fácil, que é copiar o preço do concorrente. Só que é muito perigoso isso, simplesmente pelo seguinte motivo: vamos dizer que o seu concorrente, vamos dizer que você pague um aluguel de R$3.000, tá? E tenha 2 funcionários de carteira assinada e tenha uma folha de pagamento de R$5.000 também. De R$5.000 de folha de pagamento. Tá? Então, você vê que tem um concorrente seu que está cobrando um pouco mais barato e que sempre tem paciente, tal, e aí você resolve competir com ele e copiar o preço dele. Tá? Só que ele está numa estrutura menor, o aluguel dele é de R$1.000 e ele tem só uma secretária que ele paga R$2.000 por mês. Aquele preço dele consegue pagar os custos da estrutura pequena dele. E a sua tem uma estrutura maior. E o seu, então, se você trabalhar com o preço que ele trabalha, para pagar a sua estrutura que é muito mais cara, é um suicídio. Você vai quebrar. Ele não. Aquele preço é adequado para a realidade dele. Então você tem que achar o preço que é adequado com a sua realidade. Tá? Então, isso é um efeito em cascata, porque vários dentistas, um copia o outro, e às vezes um copia o outro que copiou do outro, que ninguém calculou nada, e de repente às vezes está todo mundo tendo prejuízo. Isso acontece muito. E aí não entende porque o consultório não está dando dinheiro. Aí ele tem a falsa impressão que está ganhando dinheiro. Isso é um clássico do dentista. Ele tem a falsa impressão que está ganhando dinheiro porque ele acha que ele está ganhando é só o faturamento, só o bruto. Aí entra lá, sei lá, R$50.000 de bruto por mês, aí ele fala, eu ganho 50 mil por mês. Só que efetivamente, às vezes pode estar sobrando de lucro 2.000, 1.000, ou até está tendo prejuízo. E ele nem sabe disso, porque ele não fez as contas. Né? Então ele entra naquele bolo e o bolo vai vivendo de capital de giro. Né? E aí quando cessa o movimento, ele quebra, fica sem dinheiro. Então isso é muito perigoso, copiar o preço. Então tem que saber realmente calcular o preço. Para te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui o link de uma calculadora financeira, aliás, desculpa, de uma calculadora odontológica que eu criei numa planilha de Excel, onde você pode calcular os preços de procedimentos odontológicos através dessa calculadora, e o link de uma aula aqui, numa aula no YouTube aqui que eu deixei, que eu fiz, que é um tutorial para utilizar essa calculadora odontológica. Tá? Vou deixar os 2 links aqui e aí você não precisa mais passar por esse problema. Tá? Vai dar um trabalho, você vai ter que baixar e ver o tutorial e aprender a utilizar, mas mais do que isso eu não posso fazer para você. Tá? É uma vez só que você faz esse trabalho e depois que você aprender a utilizar, ela vai ser muito útil para você. Tá ok? Outro erro muito clássico que eu vejo vários dentistas fazendo, né, que não conseguem enxergar como isso pode ser prejudicial a longo prazo. A cada compra que o dentista faz, ele faz uma pesquisa de preço nas dentais e aí compra da mais barata. Isso pode parecer que você está economizando a curto prazo, mas a longo prazo isso não te traz, aliás, a longo prazo isso te traz prejuízo, não só prejuízo financeiro, te traz prejuízo de agilidade para trabalhar. É muito mais inteligente você estabelecer um relacionamento com algum fornecedor que faça ele cobrir o preço das outras dentais para você e você prometa exclusividade para ele,
do que você toda hora ter esse trabalho de ficar pesquisando, toda compra que for fazer pesquisando nas dentais qual é o mais barato. Se você estabelecer esse relacionamento com o seu fornecedor, ele vai sempre te salvar no momento que faltou algum material, ele vai levar o material até a clínica para você. Tá? Ele vai garantir que sempre está indo atrás dos procedimentos, dos produtos mais baratos, economizando o seu tempo de pesquisa ou o tempo da sua secretária. Tá? É muito mais confortável e eficiente você trabalhar em confiança, criando um relacionamento com um fornecedor, com uma dental ou um representante, do que ficar pescando toda vez que for comprar qual é o mais barato. Tá? Ah, mas ele pode estar dizendo que vai fazer o mais barato e não faz. Então, volta e meia você pega um daqueles preços e confere para ver se é o mais barato. Hoje dá para fazer isso facilmente na internet. Você estabelece a relação com ele, faz um compromisso. Ó, eu queria que você fizesse sempre mais barato para mim. Tá, beleza, eu faço. Aí ele tá mandando ele para ti, você não tá nem conferindo. Aí uma hora ou outra você pega lá a lista de uma nota fiscal que ele mandou para você, você olha lá, tem lá, sei lá, um clareador para clareamento de consultório, 35%. Você olha ali o preço que ele cobrou, aí vai lá numa dental na internet, bota aquele clareador e vê quanto é que tá. Vê se ele não está cobrando mais caro, ou se está no mesmo preço, ou se está cumprindo a palavra dele. Se ele estiver cumprindo, ótimo, vocês estão numa boa relação. Ele está cumprindo. Se ele não estiver cumprindo, você vai, mostra para ele e troca de fornecedor. Simples assim. Tá? Isso vai facilitar. É melhor fazer parceiros para poder agilizar o seu negócio. Tá? Outro erro muito clássico, que inclusive é um problema que eu tinha com vários dentistas que já trabalharam nas minhas clínicas. O dentista tem o hábito de marcar e desmarcar os pacientes da sua agenda de acordo com os seus compromissos pessoais. Isso é péssimo. Tá? Isso foi um hábito vindo de uma época em que tinha muito mais procura por dentista do que dentista para atender. Então o dentista ele podia se dar o luxo de fazer isso. Hoje eu vou desmarcar liga para a secretária, hoje desmarca meus pacientes porque hoje eu tenho outro compromisso, hoje eu não estou afim de trabalhar, hoje eu vou para a praia, hoje eu tenho curso, hoje não estou me sentindo bem, seja lá o que for. Hoje não, cara, hoje tem muita oferta, tem muito dentista, tem muita clínica. Se o paciente, você agendou um horário para ele se programou para ir lá. Ele tem tantas opções para ele ir, ele te deu o privilégio de escolher a sua clínica para poder ir. E aí, no momento que ele escolhe a sua clínica para poder ir ou fechar o tratamento com você, você vai lá e desmarca o atendimento dele, você dá muita chance de passar. Ele facilmente consegue achar outro. Não é difícil. Na hora mesmo que a secretária liga, o doutor vai só para a semana que vem. Então tá. Aí ele bota lá, dentista, tal, clínica odontológica, nome da cidade que ele está morando, acha várias opções, marca várias consultas sem cobrar, inclusive, sem precisar pagar pela consulta. Então não é inteligente você ficar irritando o paciente. Isso é uma coisa que irrita. Se coloque no lugar do paciente. Se você tivesse marcado um médico, programado para ir no médico, tá? Programado, ajeitado a sua agenda, aí quando vai chegando perto do dia do médico, a secretária do médico te liga dizendo que ele teve um compromisso, tem que desmarcar e marcar para outra semana ou para outro lugar, você ia ficar brabo, né? Eu ficaria brabo, né? É uma falta de respeito, inclusive. Então, isso aí, não estou dizendo que não possa fazer, às vezes imprevistos acontecem, a pessoa pode ficar doente e tal, mas assim, é o último dos últimos é o último dos casos, completamente o último dos casos. Assim, lá nas clínicas eu botava como regra, assim, desmarcar paciente só em último caso. Não desmarca. Ele programou, é questão de respeito. Tá? Senão fica fácil, ele vai se irritar e acha outro lugar. E aí começa a falar mal de você, inclusive. Então, péssimo hábito que eu vejo ainda muitos dentistas cometendo esse erro, tendo esse hábito, justamente por uma cultura do passado, onde o dentista podia se dar o luxo de fazer isso porque tinha muito mais pacientes procurando por dentista do que dentista atendendo. Hoje é o contrário. Você sabe, tem muitas opções aí para atender o paciente. Tá? Oitavo erro, muito clássico. Delegar o marketing da sua clínica ou consultório odontológico para uma agência de publicidade.
Muitos dentistas fazem isso. Eles delegam. Tipo, contratam alguma agência de publicidade e falam, eu queria que fizesse o marketing para mim e tal, não sei o quê. Aí dá para eles fazer. E aí o que eles fazem? Eles entregam um serviço comum, né? Aí eles estão ali fazendo só, fazem um criativo ali, sei lá, uma foto de uma mulher sorrindo e falando, venha para a clínica tal, o sorriso é o seu cartão de visitas. E posta aquilo ali nas redes sociais, ou faz um folder daquilo ali, ou seja lá o que for, e aí você não vê o resultado disso aí, porque é comum, né? Não tem um estudo por trás. Fazer marketing não é assim. Para fazer marketing você tem que primeiro conhecer o seu público-alvo, quem é o seu paciente, qual é o tipo de paciente que você quer, estudar a fundo quais são as suas dores, as suas necessidades, os seus sonhos, os seus desejos, quais são as emoções por trás daquilo ali. Fazer uma propaganda ou um criativo que se comunique com as emoções dele nas mídias onde ele está acostumado a assistir, a consumir, né? Isso aí é um trabalho, é um estudo detalhado que tem que ser feito. E, sinceramente, boa parte das agências não vão fazer isso. Não porque elas não sabem fazer, é porque elas só vão fazer isso para as grandes contas. Elas não vão fazer isso para um consultório pequeno que está pagando um FII mensal ali, uma mensalidade pequena para eles. Aí ela vai botar um estagiário qualquer ali para fazer uma pecinha publicitária e pronto. E está resolvido. É assim que funciona. Tá? Então, quanto maior a agência de publicidade que você for, que muitos dentistas falam, eu tenho com a tal agência, menos atenção ele vai te dar. Tá? Porque eles estão preocupados com as grandes contas. As melhores mentes dali vão estar preocupados com grandes contas, não vão dar atenção para o teu consultório. Então, o marketing, além de ser um assunto muito interessante, o dentista ele precisa saber do marketing, precisa entender o que é o marketing. Eu sei que foge do assunto principal da carreira do dentista, mas não tem jeito, ele tem que entender o que é o marketing, o que é um público-alvo, como é que se define um público-alvo, qual é o tipo de paciente que ele quer falar, qual é a linguagem que ele acha interessante se comunicar com esse paciente, quais são as dores dele, conhecer muito bem o paciente, quais são as necessidades, os sonhos desse paciente, as emoções envolvidas, para entender isso aí, para poder, inclusive quando for contratar uma agência ou um profissional de marketing, poder discutir com ele e cobrar isso dele. Se você chega numa agência já com esse papo, com esse nível de conhecimento, já mostrando o que você quer, o papo é outro. O papo é outro. Você já vai sentir se eles vão te entregar ou não e você já nem perde tempo. A agência desse tipo normalmente é cara e te entrega o pior resultado. Então, você precisa entender o que é o marketing. Não estou falando para você fazer o marketing, mas entender o que é para poder cobrar, primeiro identificar quais agências ou profissionais vão te entregar um trabalho decente e poder cobrar depois e ver se está fazendo um trabalho eficiente ou não. Tá? Nono erro. Delegar a gestão do seu consultório para a secretária. Erro clássico. Primeiro que o dentista ele acha que a gestão é só pagar conta e controlar ali a entrada e saída, um fluxo de caixa básico. Tá? E aí pega e entope a secretária com essas funções. Aí a coitada que não tem nem formação de gestão, né? Ela tem que, muitas vezes, atender telefone, atender o paciente, confirmar a agenda, gerenciar a agenda, esterilizar material, auxiliar e ainda pagar as contas do dentista, controlar o fluxo de caixa, fazer algumas funções que o dentista pede extra, coitada, não dá conta. Além de não estar preparada para fazer isso, ela não dá conta. E aí ela está fazendo uma função que não é a dela e uma gestão que não é gestão. Pagar conta não é gestão. Controlar a entrada e saída não é gestão. Tá? Gestão é você olhar estrategicamente a sua empresa, a sua clínica como uma empresa, ver quais são as partes dela, do que ela é composta, quais são os mecanismos que fazem ela ir para frente e tomar decisões e atitudes que façam aquela engrenagem andar melhor e faturar melhor. Isso é um trabalho de mente, de cabeça, tem que entender o que está fazendo ali. Você pode ter funcionários que façam a parte operacional para você, mas o cérebro da gestão tem que ser você. Não é passar para a secretária. Mesmo porque a coitada não tem preparação e nem tempo para fazer. Tá? Então,
Esse é um erro clássico. Entope o secretário de função, acha que está dando a gestão, porque tem muito dentista que, eu conheço muito dentista que ele só quer atender, ele pega e passa tudo para a secretária e ele quer que chegar ali, atender e ir embora para casa. Pegar, limpar o caixa, né? Pegar o dinheiro, desorganizar o caixa, que a coitada ainda organizou, pega o dinheiro e vai embora para casa. Isso aí não, vai quebrar a tua empresa. Vai quebrar. Dentista tem que se interessar pelo seu negócio. Não é só pelo atendimento. Tem que se interessar porque é ele que está pagando as suas contas. Ele é uma máquina que faz girar engrenagem. Então você tem que, no mínimo, se interessar por ele. Senão, ele vai quebrar. Ah, mas eu já ganho muito dinheiro, isso não faz muita diferença. Tá, beleza, você pode estar ganhando muito dinheiro, mas pode estar perdendo muito dinheiro nisso. Você não tem interesse em reduzir essa perda? A gestão faz isso. A gestão enxuga, deixa a empresa mais eficiente, mais enxuta. Você não tem ideia de como a gestão pode deixar a sua empresa mais lucrativa e mais eficiente. Não tem ideia. Se soubesse, não estaria cometendo esse erro. Se soubesse, estaria procurando entender de gestão e organizando a sua empresa para que ela fosse mais eficiente. Tá? E o 10º e último erro que eu reuni aqui, que o dentista normalmente toma no seu consultório. Não dá nenhum tipo de treinamento para o dentista que ele contrata para trabalhar na sua clínica. Qual é o clássico? Você tem uma clínica, aí você precisa de um endodontista ou precisa de um implantodontista, sei lá, qualquer outro profissional. Você chama o cara, tem uma conversa com ele, faz uma entrevista, aí fala, abre a agenda ali para ti, qual é o dia que você pode? Quarta e sexta, à tarde, tá? Abre a agenda ali para ti e tal, aí fala para o secretário, começa a marcar pacientes e aí tu começa a atender. E deu, sem padrão, sem nada, ele não sabe nada da clínica, aí vem o dentista, atende normalmente com o jaleco dele, aí fica cada um com o jaleco de um tipo, né? Aí ele atende do jeito dele, de acordo com o protocolo dele. E o que o paciente vai estar sentindo disso aí? Né? Qual é a experiência que ele está tendo? Ele fica confuso, cada dentista atende de um jeito. Imagina que se fosse... Isso é a mesma coisa do que... Imagina que você fosse num McDonald's daqui, comer um sanduíche ali, um cheeseburger, e ele viesse ali, vamos dizer que se viesse um aqui da sua cidade, e ele viesse certinho ali com o que você pediu, alface, cebola, picles e tal, e o hambúrguer ali, a gente sabe que ele não é muito tenro, mas ali numa consistência interessante, tá? Aí você come. Aí você vai viajar ali para uma outra cidade ou para o exterior, aí você vai em outro McDonald's, a mesma marca, que você confia e tal, aí chega lá, só tem uma folha de alface meio murcha, não tem picles, tem uma carne bem magrinha, assim, toda deformada e tal. O que você vai pensar? Pô, vai se sentir enganado. Eu pensei que o sanduíche no McDonald's não era de outro jeito. Tá? Então, não tem um padrão. Então, precisa ter um padrão para que essa tua marca tenha personalidade. Mas eu só sou meu consultório, não tenho padrão. Não interessa. Se um dentista está vindo no seu consultório atender lá para fazer um tratamento que você está vendendo para o paciente, ele está atendendo em seu nome. O seu nome é a sua marca. Então, quando alguém atende lá, ele tem que estar atendendo dentro num padrão mínimo de atendimento, que é o seu padrão de atendimento. Porque você está entregando o seu paciente, o ativo mais valioso que você tem, na mão de um outro profissional. Então, esse outro profissional tem que atender dentro de um padrão. Então, para o dentista que está vindo saber qual padrão que ele tem que atender, você tem que explicar isso para ele, tem que fazer um treinamento. Tá? E é treinamento mesmo. Lá na minha clínica tinha um treinamento de como chamar o paciente na sala de espera, como que ia ser chamado, como quando entrasse no consultório, onde é que ele ia sentar primeiro na cadeira, na mesa para conversar, para quebrar o gelo, para depois ir para a equipe mesmo, ver qual era o problema dele, depois voltava para a mesa para conversar sobre o procedimento, tinha forma de explicar o tratamento, forma de vender o tratamento, e é assim. Se vem um paciente e é atendido, pega, vai lá, cumprimenta, um dentista da clínica vai lá, cumprimenta ele, se apresenta, traz até o teu consultório, conversa com ele e tal.
ele sente esse padrão. Aí ele vai num outro especialista da mesma clínica, aquele especialista já chama, já grita o nome dele, ô fulano, lá de longe, aí o cara já vem, aí já manda sentar no equipe direto, já vai mexendo na cadeira, no tratamento dele, não faz nenhum tipo de quebra de gelo e tal, ele confunde, o paciente fica confuso. Aí ele tem uma experiência boa com um dentista, uma experiência ruim com outro, e aí ele bota tudo no mesmo bolo e fala, essa clínica é uma porcaria. Né? Ele fica confuso. E o paciente que fica confuso e não entende a mensagem da experiência que ele está passando, ele troca de clínica. Porque está muito fácil trocar de clínica. Porque tem muita oferta. Tá? Então, se vai colocar algum paciente, algum dentista para atender, ou especialidades que você não atende na sua clínica ou no seu consultório, dá um padrão mínimo para ele poder seguir. Tá? Mas qual é o padrão que eu vou colocar? Coloque no papel a forma como você atende. Porque provavelmente se você tem movimento, os pacientes se agradam do jeito que você atende. Então, coloca um padrão. O padrão na sua clínica é o jeito que você atende. Então, bota lá, o que eu faço quando eu atendo ele? Eu vou lá buscar na sala de espera. Eu me apresento primeiro. Então, vai lá, ir na sala de espera, me apresentar e buscar, chamar ele pelo nome, buscar ele. Eu primeiro converso na mesa, na cadeira com ele para quebrar o gelo, depois eu vou para a equipe. Então, bota lá, conversar primeiro e treina o dentista da sua equipe para fazer assim. Tá? Mas dá muito trabalho. Tudo dá trabalho. Tá? Assim você vai criar uma identidade da sua clínica, do seu consultório. E aí, consequentemente, vai fidelizar o paciente e o dentista que for contratado vai respeitar muito mais você do que se deixar assim, de qualquer jeito. Tá ok? Bom, esse eram 10 erros que eu já percebi. Tem muito mais, mas eu trouxe 10 aqui dos mais comuns, que eu lembrei aqui, para ver se você não está cometendo algum deles e para te ajudar aí para você corrigir e colocar a sua clínica e o seu consultório no rumo certo. Tá ok? Bom, era isso. No mais, eu desejo uma agenda cheia de pacientes para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.